Olá, tudo bem com você? Me chamo Sueli Arcanjo. Estou mais uma vez aqui, trazida por Deus, para estar compartilhando mais um pouquinho de suas grandezas. E estou muito grata a Deus por ter essa possibilidade de juntos estarmos caminhando nessa caminhada tão especial na palavra dele, na palavra de Deus. E juntos aprendemos mais um pouco, juntos experimentamos a sua presença, e é maravilhoso demais e também é muito contagiante, porque nós vamos passando uns para com os outros coisas especiais que dinheiro não compra, né? Coisas sublimes e tão preenchedora de tanta paz, de tanta harmonia, e nos preenche o nosso ser de algo que, por mais que tentemos explicar, vamos cada vez mais buscando e buscando explicação para uma palavra inerrante, inesgotável. Palavra esta que, enquanto nós a comunicamos, nós recebemos assim do alto céu mais preenchimento, e aí vai se tornando dentro de nós uma fonte inesgotável. E hoje o Senhor, Ele nos manda falar para você que não importa a sua condição, Jesus quer mudar a sua história. Ouviu? Oi? Pode falar um amém? Não importa a sua condição, Jesus quer mudar a sua história. Que especial! Onde nós podemos encontrar alguém que possa fazer isso por nós? Nem nós mesmos podemos fazer. Nós dependemos de milagre, porque dependendo da condição em que nós estamos, nós não temos condições nem de sairmos do lugar, se não tivermos uma mão estendida de forma sobrenatural, sublime, com tanto amor, capaz de não olhar para a nossa condição, mas simplesmente com muito amor, somente desejar nos tirar daquele quadro. Mas Jesus, Ele está sempre pronto a fazer isso, mas Ele sempre vai esperar de nós uma atitude, porque Ele só trabalha mediante a abertura que nós damos a Ele para que Ele possa agir a nosso favor. Mas Ele sempre é aquele que Ele está sempre por perto. Só basta compreender que, chamando para si, tendo essa necessidade profunda no coração, na alma, no espírito, Ele vem. Ele só quer que nós desejemos que Ele esteja conosco, realizando aquilo que nós não temos condições de realizar. Ele é Deus, Ele pode, Ele quer, e Ele está aí nesse momento
olhando para você e aguardando de você uma atitude para que Ele possa agir. É só o que Ele quer, porque Ele diz que aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E mais uma vez nós estaremos aqui falando do amor de Cristo, do amor, do maior amor que alguém já pôde passar por essa terra, cheia de pecados, cheia de contaminações pecaminosas, mas não se contaminar com o pecado. Homem 100% santo e 100% Deus, Jesus. E todo o propósito dele foi para estar nos tirando de uma situação onde estávamos caminhando a passos largos em direção ao mal, e Ele veio para nos resgatar das trevas e nos transportar para o caminho da sua maravilhosa luz. E Ele continua fazendo isso. Mesmo que Ele ascendeu aos céus, Ele está assentado à direita do Pai, mas Ele sabe que Ele deixou conosco o seu Espírito Santo. E na pessoa do Espírito Santo, Ele está sempre próximo de nós. E que privilégio quem consegue ter essa compreensão de saber que tem junto de si o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque são três pessoas distintas numa só. Ele é Deus. E hoje Ele quer reescrever uma nova história na sua vida. Só Ele pode fazer. Só Ele pode encontrar o homem, a mulher, numa situação decadente, numa situação destruidora, numa situação onde já até perdeu o encanto pela vida e parece que a vida está se esvaindo, indo embora, e até para respirar se torna difícil, porque chegou numa condição tamanha que muitas das vezes essa condição ela acaba sendo subhumana, onde a pessoa ela tem até medo de estar enfrentando a realidade, porque depois que se foge dela, até para resgatar e voltar para enfrentar a realidade se torna difícil. E é isso que o nosso Deus quer nos trazer nesta noite. Para isso Ele enviou a Jesus Cristo, para cuidar daqueles que chegaram a tal ponto, numa condição onde tudo se torna calamitoso, onde muitas das vezes até a aparência física já não é mais a mesma, porque por dentro o seu interior ficou tão destruído, ele recebeu tantas pancadas da vida, uma revolução de sentimentos, de mágoas dentro de si, que acabou contraindo uma doença. E a doença ela sempre é gerada primeiro na alma, porque quando a doença ela chega na alma, paralisa o homem, dificulta o homem, porque o que ele tem dentro de si é sempre uma preocupação, uma preocupação que vai além da sua limitação. E aí foge da sua condição de lutar,
de se esforçar. E aí o que acontece? Aí vai se definhando. E a tendência de algo que provocou uma doença tão ruim na alma que destrói, corrói, e parece que a pessoa está caindo aos pedaços de tanta angústia e tristeza. E nós somos assim. Basta um problema mal resolvido. Se nós não resolvermos ou enfrentarmos aquela situação, dentro da nossa mente ela se torna gigantesca. E se tornando gigantesca, vai corroendo por dentro de nós, os nossos órgãos, vai mexendo e aí causando esse desequilíbrio. A mente cria um caos e aí já viu. E aí, somente um milagre. Mas eu quero te contar um segredo. O segredo está aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui tem a condição para sua saída. Aqui tem uma nova condição para te libertar e te tirar dessa condição pela qual anos e anos e anos você tem enfrentado e você tem, como se diz na linguagem popular, vai empurrando com a barriga, muitas das vezes. Vou vivendo por viver. Não, a sua vida é preciosa. Você vale muito, porque Jesus veio, caminhou nessa terra, andou em lugares que ninguém queria andar, porque ele andou no meio de pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam de socorro e precisavam de uma libertação, porque estavam aprisionados nas garras de Satanás, o inimigo, tendo autoridade sobre a morte. Aí Jesus vem para resgatar o homem, para resgatar a mulher de uma prisão interior, porque isso aqui precisa estar livre, precisa estar livre, você precisa estar liberto, e só aqui quem pode comandar é o Criador dessa perfeição que foi criada por Ele. Ele pegou as suas mãos assim, foi lá, no barro, no pó da terra, soprou nas narinas e fez o homem alma vivente. Está em Gênesis. E Deus, Ele continua falando para você, não importa a sua condição, Jesus quer mudar a sua história. Amém? Estaremos lendo a palavra de Deus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 ao verso 4. É uma passagem pequena, mas ela é profunda. Ela é pequena, mas ela tem um alcance tão grande. Ela também está em Marcos e no Evangelho de Lucas, mas nós estaremos lendo no Evangelho de Mateus. E todos conhecem essa passagem e diz o seguinte, Mateus 8, do 1 ao 4, fala o leproso purificado. E diz assim a palavra do Senhor: e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio o leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo.
E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Aleluia, glórias a Deus. E nós queremos ressaltar aqui, dentro desse texto, a importância de estar aproveitando uma oportunidade de estar próximo de Jesus. Porque nesse momento, Jesus ele vem descendo do monte, Jesus ele estava na continuação do sermão da montanha, e Jesus ali, acabando de mais uma vez de pregar a palavra de Deus, orientando uma multidão, Jesus agora desce. Quando Jesus vem descendo, e aqui diz com letras garrafais, e descendo ele, e descendo. Jesus descia, Jesus ele vinha ao encontro de alguém que já estava o esperando, porque ali ele estaria aproveitando aquela oportunidade de estar com Jesus. E diz aqui, e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Jesus, ele nunca estava só, porque os milagres que Jesus realizava, a presença de Jesus, esse Jesus tão especial que todo mundo queria estar perto, queria estar acompanhando ele, porque viam os sinais, as proezas, as maravilhas que aconteciam, e que Jesus chegava, a presença dele trazia aquela paz que atraía as pessoas. A voz de Jesus, o seu perfume, essa essência do céu, essa essência suave, e atraindo a multidão. Ele continua atraindo até hoje, onde a sua palavra chega, causa um impacto, porque é diferente, porque não pertence a esse mundo, porque é espiritual, porque alcança a alma, porque fala diretamente com o espírito do homem, e só quem pode falar diretamente com o espírito do homem é o próprio Deus, o seu Criador. Nós não vemos o nosso espírito. Um dia, quando o Senhor nos chamar, nos recolher, o espírito vai voltar para o Pai, mas a alma precisa ser tratada agora. A alma precisa ser curada. A alma precisa ser conduzida por Deus, e ela está justamente no centro das nossas emoções, porque essa alma sendo tratada, ela é aquela que o céu aguarda, porque o Senhor Jesus, ele vem buscar essas almas, né? Porque precisa se render a ele, aceitá-lo, para saber que quando ele recolher de forma individual, ou quando ele vier buscar a sua igreja, essa alma estará fazendo parte da sua igreja. Então, em momento nenhum podemos estarmos dispersos, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele virá para buscar a sua igreja. E como nós estamos aqui, nós estamos enquanto igreja do Senhor aqui na terra aguardando a sua vinda, nós estamos preparados para a sua vinda, nós nos encontramos na condição de filhos, nós estamos com as nossas almas curadas, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor e
possamos falar amém, 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 concordarmos com Ele em tudo, ou estamos divididos entre o mundo e o céu, a terra e o céu, e Ele não quer que haja essa divisão. Nós precisamos estar com aquele que tem um zelo pela sua palavra, que ama as almas, que ama as vidas, e que Ele é um Deus que Ele tem ciúme. Ele não quer perder, porque Ele sacrificou o próprio Filho para cuidar, para tratar, para salvar. Ele veio salvar. E é o que Ele traz para nós hoje, para mim e para você, nessa reflexão. E aqui Ele traz mais uma vez um exemplo, é um testemunho daquilo que Jesus realizou aqui na terra. E dessa vez é com o leproso. O leproso era aquele que recebia o diagnóstico médico e que naquela época não tinha condição de um tratamento como existe hoje. Nós sabemos que qualquer problema de hanseníase, tendo a medicina descoberto a tempo, no início, então tem um tratamento de uma forma onde há grandes possibilidades de recuperação, mas naquela época não tinha. Naquela época, quando o médico diagnosticava o problema, automaticamente aquela pessoa ela tinha que se identificar como leproso para que as pessoas se afastassem dela, porque ela é uma doença contagiosa e ela vai degradando a pessoa vai se despedaçando, vai se destruindo ainda em vida. E além disso, por ser contagiosa, então todos que estavam ali próximos daquela pessoa tinham que saber que ela tinha lepra para fugir, porque se não fugisse, a doença contaminava, era contagiante. E aí, aquele homem que já estava destruído, a sua mente, imagine o caos que estava a sua mente, imagine emocionalmente como ele estava. Imagine aquele homem, ele sabia que ele estava indo para uma destruição subhumana, porque o leproso ele não podia ficar caminhando pelas ruas, era automático a ida para o leprosário e lá ele se encontraria com outros leprosos iguais a ele. Ali eles ficavam todos juntos naquele lugar e iam morrendo em vida, porque eles sabiam que o destino deles era a morte e não tinha outra saída. Até que esse leproso, ele consegue ter a oportunidade de estar com Jesus. Jesus quer que não importa a situação que nós estejamos vivendo, e nós, ainda que estejamos como esse homem, esse leproso, porque a doença que ele tinha, não é porque ele estava leproso, ele estava com um diagnóstico de morte, que ele não poderia ir ao encontro à verdadeira esperança. Aquele que tudo poderia fazer para mudar a história de vida dele. E é o que ele faz. Ele aproveita aquela oportunidade. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nós não queremos buscar ajuda mais, porque dentro a lepra já contaminou o cérebro, o coração a tal ponto, com essa situação, com esse problema, com essa angústia. E aí, é melhor fugir, porque eu já não tenho nem mais força, minhas forças já estão se esvaindo, minha situação não tem mais jeito não.
Como assim? Se Jesus diz que tem, tem. É só confiar, como esse leproso confiou. Então, a história desse leproso, o começo dela é muito triste. Até o dia em que ele tem o encontro com Jesus. A partir dali, a história dele se torna linda. Vocês já pararam para pensar? Você já parou para pensar que a história de um homem que está caminhando para a morte, de repente ele tem um encontro com a vida eterna, ele tem um encontro com aquele que é o próprio dono da vida e que agora o pensamento dele muda e agora ele quer resolver a situação e ele quer, a primeira coisa, ele quer se limpar daquela situação que ele vivia. E ali ele não pensa duas vezes. Jesus vem descendo do monte, e no meio daquela multidão que o seguia, de repente veio esse leproso. E esse leproso diz a palavra de Deus que primeiramente ele adorou ao Senhor. Você vê a importância da adoração, porque nós não estamos diante de qualquer homem, nós não estamos diante de qualquer ser, mas nós estamos diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E como nós nos portamos diante da presença santa e magnífica do Senhor Jesus, é se dobrando, é se prostrando, é adorando, ainda que esteja numa condição como esse leproso, ainda que esteja numa condição dificílima, até mesmo de estar caminhando pelas ruas, no meio de multidão e fazer com que esteja escondida essa lepra, essa dificuldade, para que fique longe das pessoas, para nem contaminar as pessoas, para não deixar nem ver a situação em que se encontra. Mas Jesus vem para limpar, para libertar dessa prisão que oprime essa pessoa. E ali, esse homem, naquela condição, você já imaginou alguém numa condição de leproso, na pior condição que uma doença pode provocar numa pessoa, e quando olha para Jesus adorar, naquele momento da adoração, ali o estado dele já muda. No momento que ele adora ao Senhor, a adoração, ela já provoca mudança em você. Você adorar ao Senhor, você atrai a presença dele para você. É tudo que ele quer, que nós estejamos o adorando em espírito e em verdade. E a adoração desse homem ficou marcada, registrada de uma forma linda aqui na Bíblia. Ele adorou ao Senhor, independente daquilo que o Senhor pudesse fazer ou não, mas ele adorou. A sua adoração, ela tem valor diante do Senhor. Há quanto tempo você não adora ao Senhor? Ou se algum dia você já adorou ao Senhor da maneira como esse homem doente desse jeito adorou. Naquele momento ele já estava sendo curado. Pode crer. Pode ter certeza que a presença de Jesus já traz cura. A primeira cura que acontece é aqui, é uma liberdade no cérebro, na mente. A mente agora coordena-se por si só com a presença do Senhor. E ele adora a Jesus. E no momento que ele o adorou, em seguida, ele diz para o Senhor, veja bem,
ele não pede ao Senhor para ser curado, mas ele pede ao Senhor e ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aqui não tem uma pergunta, ele não está interrogando ao Senhor: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? Não. Depois de adorar o Senhor, ele diz: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Ele tinha certeza que se Jesus quisesse, Jesus o tornaria limpo. Olha a humildade desse homem. E Jesus automaticamente ele responde. Ele estende primeiro a mão para esse homem e ele toca nesse homem, porque só Jesus toca no leproso e o toque de Jesus traz a cura. Quem é que tocava nesse homem? Há quanto tempo esse homem não experimentava o toque de alguém, um toque tão amigo, um toque de alguém que ia tocar e não ia ter medo de ser contaminado, porque não é o que está no homem que vai contaminar e contagiar Jesus, mas é o que está em Jesus que vai contagiar e contaminar o homem. Tamanha glória. E Jesus, ele toca. E ele diz que ele quer. Ele estende a mão para ele toca e ele diz: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E logo, em seguida, Jesus realizou um dos maiores milagres que ele realizou aqui na terra. Ele cura um homem desenganado pela medicina. Ele cura um homem desenganado pela medicina com uma doença cruel que fazia com que a pessoa teria que ser jogado num calabouço, se posso assim falar, porque o leprosário era o pior lugar que alguém poderia estar. Era jogado igual bicho ali e ficava ali no meio de outros. Aquelas pessoas, elas eram insignificantes. Quem estava se lembrando de leproso? Mas Jesus, com tamanho amor, ele estende a mão, ele toca nesse homem. Eu fico imaginando a cena desse homem quando vê Jesus descendo, ele adorando a Jesus e ele falando para Jesus. E ele diz para Jesus: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Como quem diz: Senhor, o Senhor pode trazer essa limpeza para a minha vida, se o Senhor quiser. Olha a humildade. E aí Jesus estende a mão para ele, Jesus toca nele e Jesus diz: quero ser limpo. E logo em seguida a lepra desse homem saiu dele. Que lindo! Não importa a sua condição, Jesus quer mudar a sua história. E hoje é o dia de Jesus mudar a sua história. Há quanto tempo você tem vivido uma situação que você está morrendo aos poucos, que está te fazendo mal, está te incomodando tanto que você já não se sente mais suficientemente limpo e que você precisa agora de um milagre na sua vida. E eu digo para você que o milagre chegou e o nome dele é Jesus. Posso ouvir um amém? Oi? Tá aí? Então, Jesus, ele quer mudar a sua história. O mesmo Jesus que limpou a vida desse leproso e tirou dele a lepra, ele é o mesmo que está aqui hoje. Ele está aí, ele está aqui, ele está no meio de nós e ele está aí pertinho. E você pode falar para ele:
Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo, pode me tirar dessa situação conflitante em que eu estou. Adore ao Senhor, faça como esse leproso fez, o adore e deixe que Ele estenda os seus braços e que toque em você, como Ele está tocando agora, nesse exato momento. Cristo nisto é pela fé. Esse homem, ele conseguiu um milagre porque ele creu em Jesus. Quando ele vê Jesus descendo, ele fica ali na direção de Jesus, porque ele está indo ao encontro daquele que ele crê, que ele poderia, que bastaria, que pelo querer dele o tornaria limpo. Isso aconteceu mediante atitude. Tenha atitude diante de Jesus. Esse é o momento, essa é a oportunidade, não deixe passar mais nada antes que essa situação se agrave. Esse homem teve a oportunidade antes que a lepra o destruísse. Não deixe que um problema que está tão agravante na sua vida te destrua, mas antes, adore ao Mestre, adore ao Senhor dos Senhores, adore a Todo-Poderoso, ao grande Eu Sou. O adore a Jesus em espírito e em verdade. E creia nele, que ele pode, nesse momento, mudar a tua história. Amém? Ele é aquele que ele pode mudar a condição em que você está. Jesus pode. Amém? Vou estar orando por sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesse nome que é sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, aqui nós sabemos que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí está essa vida, Senhor, precisando, Senhor, da tua mão estendida, que ela use a sua fé e que ela creia como esse leproso creu, porque ele foi o leproso no passado. A partir daquele momento ele já era um homem limpo, curado, porque a tua presença traz a cura. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Senhor, salvação, vida eterna, Senhor, acompanhado de cura, porque a cura é automática. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa vida, abençoa a sua família, abençoa os seus projetos, abençoa os seus sonhos, e que a partir de hoje os seus sonhos e os seus projetos estejam nas tuas mãos, que ele confie em adoração, que ela confie adorando o Senhor, e o mais o Senhor fará. Muito obrigada, te pedindo, te orando e te agradecendo com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba aí, viu? Amém. Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada, viu, por estar aqui nesse canal, ouvindo, não ouvindo a mim, mas ouvindo a Deus, a sua voz, sentindo a presença de Jesus pertinho, né? E eu te agradeço, viu? Muito obrigada pela confiança de saber que Deus está me usando como esse canal de bênção para a tua vida, tá? E muito obrigada. Se inscreva no canal se você gostou, para que você possa estar recebendo outros vídeos, que eles não são meus, não são da Sueli, mas são do Senhor, tá? E mesmo se não gostou, se inscreva no canal até aprender a gostar. Amém? Dê o seu like, curta, compartilha, comente. Amém? E que Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus, viu? Eu falo contigo e amo sua vida, porque quem está falando não sou eu, é aquele que te ama. É aquele que não importa que esteja leproso, que esteja doente, com a doença que for, ele toca, ele cura, ele abençoa e ele chama para ele, para viver uma novidade de vida,
e aguardando a sua volta, porque Ele vem para buscar aqueles que creem em seu nome. Amém? Tchau. Até breve, em nome de Jesus.